Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez e juntos para adorarmos a Deus, juntos para nos confraternizar, juntos para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e juntos também para orarmos uns pelos outros e uns com os outros, no desejo de que Deus a todos abençoe. Hoje eu trago para você Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Esse pedacinho da Bíblia, este trechinho lá da carta de Paulo aos Efésios, nos comunica grandes e preciosas verdades, né? Coisas maravilhosas nós aprendemos neste versículo e como nós crescemos quando nós cremos nessa palavra e tomamos posse para nós, né? Vejam bem algumas lições. A primeira é que antes de você nascer, Deus já havia te escolhido para ser dele em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que Deus, na sua onisciência, né, e ele de antemão, ele sabe de tudo, ele conhece tudo e todos, antes que as coisas aconteçam, ele já sabe que vão acontecer. Então, Deus sempre te amou. Deus sempre me amou. E desde lá, antes de eu nascer, ele já havia decidido que se eu aceitasse o seu filho, a salvação que ele ofereceu à humanidade, eu seria dele, você seria dele. Então isso é maravilhoso. Um outro detalhe é que ele nos escolheu para sermos somente dele, né? Deus nos escolheu em Cristo Jesus para que pudéssemos ser seus filhos exclusivos, somente dele. Nós não podemos dividir honra com Deus, nós não podemos dividir, senhorio. É ele ou ninguém, é ele ou ninguém. Ele é o nosso Salvador, ele nos amou, ele, antes que nascêssemos, já havia planejado a nossa salvação. É interessante que, sabedor e conhecedor da nossa impossibilidade de termos comunhão com ele, ele providenciou um caminho de acesso. E esse caminho de acesso é Cristo. Por intermédio do seu próprio Filho, nós podemos ter acesso ao Pai. O Filho, ao se declarar culpado lá na cruz do Calvário, né, ele nos apresenta ao Pai sem culpa. Então ele se faz culpado no meu lugar, no seu lugar. Então lá na cruz ele aceita, ele carrega sobre si todas as nossas iniquidades. Então quando ele se oferece assim e assume o nosso lugar na morte, assume o nosso papel na culpa, então ele nos apresenta agora ao Pai sem culpa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus Cristo, ele devolve ao Pai aqueles a quem o Pai muito ama, tá? Então, o Filho, sabedor de que o Pai ama a mim e ama a você, ele morre em nosso lugar e nos devolve ao Pai sem culpa. Deus, por nos amar tanto, enviou seu Filho para nos salvar. Jesus Cristo, por tanto amar o Pai, se submeteu à vontade do Pai e veio ao mundo para que, sendo salvos, pudéssemos glorificar a Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi para salvar a todos nós, mas também foi para glorificar o Pai, foi para agradar o Pai. Agora, podemos ser um com o Filho, assim como o Filho é com o Pai. Perfeita unidade. Então nós podemos ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Maravilhosa graça, não é verdade?
graça pura, misericórdia pura. Deus é sem dúvida maravilhoso. E eu quero deixar para você uma pergunta: você já faz parte desse plano perfeito? Porque o plano de Deus para salvar a humanidade é perfeito. Não há outro, e ele é suficiente. Ele é pleno, e qualquer pessoa que aceita o plano perfeito de Deus passa a ter comunhão com o Pai eternamente. Então o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus Deus nos escolheu para sermos dele. Você já pertence a ele? Pense nisso. Querido Pai, obrigado por tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tanto nos amar. Obrigado, Senhor, porque enviaste o teu Filho, e o teu Filho, Senhor, cumpriu a sua missão e nos resgatou da escravidão do pecado. E agora em Cristo Jesus nós podemos pertencer ao Senhor. Abençoa, Senhor, esses meus irmãos e amigos que estão participando comigo deste momento sublime, dando a essas pessoas a certeza de que há salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele que eu te peço isso. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.